Então vamos aqui para a segunda parte do que estávamos a meditar, sobre estar atento ao que o céu te direcionar. Estávamos falando acerca de José, que tinha ouvido do seu pai o direcionamento para ir a Siquém para ver como estavam os seus irmãos. De sorte que quando José chegou lá, não encontrou os irmãos, e a Bíblia diz em Gênesis 37, a partir do verso 15, que José se encontrava perdido, e que apareceu um homem que percebeu que José estava perdido e disse: ouvi dizer que eles foram para Dotã. O homem disse isso depois de José perguntá-lo se ele havia visto seus irmãos. E falando acerca disso, de direcionamento dos céus para nossas vidas, observe que o direcionamento que foi dado pelo pai Jacó para José, ele foi. O destino aonde era para José ir, pelos lábios do seu pai, que era Siquém, ele foi. Mas chegando a Siquém, ele não encontra os seus irmãos. E mediante a Siquém, José se perde. Então, quando nós dizemos acerca de direcionamento dos céus para nossas vidas, às vezes nós estamos aonde Deus nos quer que nós estejamos, aonde Deus direcionou, aonde eu e você pediu para estar, ou se permitiu estar. E muitas das vezes podemos estar perdidos no direcionamento que Deus deu, como José estava. O que indefere muitas das vezes é que Deus não perde o controle. Tudo contribui para a glória do Senhor. Esse homem a qual a Bíblia relata em Gênesis 37 não está aqui à toa. A Bíblia não fala o seu nome, a Bíblia não fala de onde ele é e em qual Deus ele servia, mas esse homem foi peça fundamental para dar continuidade ao que os céus tinham preparado de direcionamento para a vida de José. Observe que na nossa vida vai aparecer pessoas que por Deus serão usadas para nos ajudar. Esse homem ajuda a José a recalcular a rota. A José agora vai para Dotã, mas o pai não mandou José ir para Dotã. O pai mandou José ir para Siquém. Só que José está debaixo de uma direção divina. E José atenta para aquele homem, confia naquele homem. O que eu entendo com isso? Que nós temos que ter mais discernimento a quem o Senhor coloca em nosso lado, em quem o Senhor coloca ao nosso redor. Haverá pessoas em que ficarão para toda a vida ao nosso lado, ou próximo a mim e a você. Mas haverá pessoas que só vamos ver uma vez, que só vamos conviver uma única vez e nunca mais veremos. Há pessoas que Deus colocará em nosso caminho para nos ajudar, que nunca mais tornaremos a ver. São pessoas que foram escolhidas pelo Senhor para nos ajudarmos uma única vez. E sabe qual é o perigo disso? É de não estarmos atentos, de não estarmos em discernimento espiritual para entender que tais pessoas são colocadas em nossos caminhos para nos ajudar. Só que quando falamos em ajudar, achamos que essa ajuda é da forma que eu e você quer. Não. Os irmãos sabiam, aleluia, eu estou sentindo graça, que às vezes a pessoa que Deus colocou no meio do seu caminho, para me ajudar e te ajudar a continuar na trilha do direcionamento dos céus, é uma pessoa que nos persegue, é uma pessoa que nos maldizem, é uma pessoa que nos força, que nos orienta, que nos estimula a perdoar mais, a amar mais. Então observe que há pessoas que ainda não saiu do caminho errado, do modo de falar, do caminho perdido, porque o texto de Gênesis 37, 15 em diante, diz que José andava errante pelo caminho, errante. Então há pessoas que estão no caminho errante e não saiu ainda desse caminho, porque não está dando ouvido ou não está prestando atenção às pessoas que Deus colocou ao seu redor. Quem sabe é na sua vizinhança, quem sabe é na sua família,
quem sabe até no seu trabalho ou até mesmo no seu ministério. Essa pessoa que às vezes eu e você não consegue enxergar como uma oportunidade ou como uma ajuda para nós sermos uma pessoa melhor. Aleluia. Eu vou dar um exemplo. Se eu oro ao Senhor e digo: Senhor, eu quero amar mais, eu quero amar as pessoas como o Senhor ama, o que você acha que o Senhor vai fazer? O Senhor vai colocar na minha e na sua vida pessoas para nos afrontar, para levar o nosso limite emocional, para que você decida se nós somos cristãos ou não, se nós estamos prontos para amar e perdoar ou não. Então é uma oportunidade de eu e você se tornar uma pessoa melhor. Então observe que esse caminho que os céus traçou para José chega a Siquém, ao comando do pai, mas José se perde no destino que o pai o direcionou. Só que o pai não perde o controle, o pai coloca um homem que o direciona a continuar a rota. Agora é uma rota diferente, é uma rota em que o pai de José, Jacó, não tinha lhe dito, mas a mensagem final do pai era: o intuito de você ir para Siquém é de ver os seus irmãos, ver como eles estão. Ele chega a Siquém, mas os irmãos não estão. Ele tem que continuar o direcionamento do pai. E agora na dispensação do Espírito. Então a rota que Deus traçou para José, para ele se tornar governador e fazer cumprir o sonho que ele teve, foi um caminho de direcionamento. Então observe que, voltando ainda para Êxodo, quando o Senhor tira o povo do Egito e prefere um caminho mais longo, um caminho mais exaustivo, porque o Senhor sabia que o povo não estava preparado para a guerra, o povo não estava preparado para a peleja, de sorte que o caminho que o Senhor traçou era um caminho melhor. Sempre o caminho que o Senhor traçar, por mais difícil que seja, por mais árduo que seja, é um caminho de cuidado, é um caminho de misericórdia. Às vezes, há pessoas que estão encerrando esse ano dizendo: esse ano não foi bom, esse ano não foi louvável. Peça perdão ao Senhor e nunca mais diga isso, porque só o fato de estarmos vivos, só o fato de estarmos na presença do Senhor é motivo de alegria, é motivo de alegria. Então observe que o caminho que nos leva ao destino final, direcionado pelo Senhor, nos cabe uma atitude de obediência. Em Atos capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Paulo, fazendo a sua viagem missionária, o texto diz em Atos 16, que Paulo tentou ir para a Ásia, e depois Paulo tentou ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Paulo chega em certo lugar, descansa, dorme e tem um sonho. Nesse sonho, um homem o pede socorro e diz: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Paulo parte em direção para Filipos, e lá nós conhecemos a história. Paulo liberta uma jovem com espírito de adivinhação, Paulo batiza Lígia e a sua família, e Paulo ganha para Jesus e também batiza o carcereiro e a sua família. E por que não dizer algum dos presos que lá estavam e escutavam os louvores de Paulo? Então observe que até na obra do Senhor, principalmente, na verdade essa é a fala, principalmente na obra do Senhor, nós temos que andar direcionado pelo Senhor. Quantas pessoas talentosas, quantas pessoas com chamado de Deus, quantas pessoas que são por Deus separadas para algo grandioso e glorioso, mas são pessoas que não aceitam e nem querem ser direcionadas pelo Senhor. Ei, esse dom que o Senhor te emprestou, esse talento que o Senhor te prestou, é com um objetivo: do nome dele ser glorificado. E que geração nós estamos vivendo? Que as pessoas querem fazer do dom que o Senhor te prestou da forma que ela quer. Ela quer viver da forma que ela quer. Não se escandalizem, mas até para ajudar alguém,
Eu tenho que estar debaixo de uma direção do Senhor. De que forma, evangelista? Orando e pedindo ao Senhor discernimento. Pedindo ao Senhor discernimento. Mas por quê? Há pessoas em que Deus permitiu atravessar aquela situação. Deus permitiu aquela pessoa a estar passando por aquilo, porque é um tratado do Senhor. Voltando ainda para Êxodo, se nós formos acompanhar a história de Êxodo, de Deus livrando o povo do Egito, o texto diz inúmeras vezes que Deus endurecia o coração de Faraó, e quando o Faraó estava prestes a permitir o povo sair, Deus voltava a endurecer, porque Deus queria engrandecer o seu nome naquele lugar, e Deus queria se revelar ainda mais para o povo. Então, todas as vezes que o Senhor endurecia o coração de Faraó, Faraó era mais severo, entre aspas, o povo sofria mais um pouco. Mas observe que o controle Deus não perdia, porque havia um direcionamento do Senhor. Então, há pessoas que ela quer ajudar alguém, mas a pessoa está passando por um processo que é o Senhor. Quando o Senhor pede para Ananias ir lá acerca de Paulo e ministrar sobre ele, e ele diz: Senhor, o senhor sabe quem é Paulo? E começou a querer defamar a Paulo, não defamar, mas dizer a pessoa que Paulo era e o que Paulo fazia com os cristãos. E o Senhor disse: ele é tudo isso, palavras minhas, ele é tudo isso para você, mas para mim ele é um vaso escolhido para padecer pelo meu nome. Eu vou te mostrar o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Então, a gente vendo as situações adversas que Paulo passou, podemos ficar até com pena de Paulo, ou compadecido por Paulo, mas o texto diz, Jesus disse: esse é um vaso que eu escolhi para padecer, ou seja, para sofrer, ser perseguido, ser maltratado por amor ao meu nome. Então há pessoas que muitas das vezes o processo que ela está passando faz parte do direcionamento do Senhor para a vida dela, faz parte do direcionamento, e eu e você não pode interferir no trabalhar do Senhor, porque se você coloca a mão aonde Deus não permitiu e aonde Deus não orientou, pagamos um preço por isso. Pagamos um preço por isso. Então observe que até para fazer a obra do Senhor temos que ter direcionamento, e não somente ter o direcionamento, mas obedecer o direcionamento, porque há pessoas que ela entende o seu chamado, ela tem discernimento espiritual, ela entende o direcionamento do Senhor, mas ela não obedece, e aí ela começa a padecer. O povo do Egito que Deus tirou, o seu povo, mesmo sendo um caminho mais longo, mas era para chegar mais rápido, mesmo sendo um caminho longo, mas porque o povo murmurou, porque o povo começou a reclamar demais, aí o tempo e o percurso se tornou maior, o povo começou a andar rodeando o deserto, porque não estava obedecendo ao Senhor. Então observe que a obediência de Paulo, a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo e de obedecer, Paulo chega em Filipos, e é através dessa orientação que o Senhor deu, porque o Senhor tinha pressa. Aí já é outra parte. Há pessoas que, para ajudar, nós temos que pedir permissão ao Senhor, e há pessoas que Deus nos direciona a ajudar, e às vezes até essa pessoa não quer ajuda, mas o Senhor nos direcionou e nos fez insistir com essa pessoa para não abrir mão. Então observe que nesse direcionamento de Paulo, a mulher Lígia e a sua família é batizada, a jovem com espírito de adivinhação é liberta, o carcereiro e a sua família aceitam a Cristo e são batizados, e por que não dizer também algum preso que ali se encontrava, e o nome do Senhor ali foi glorificado. Então observe que estar atento ao que o Senhor nos direciona é também um ato de obediência. É um ato de obediência. Então, para encerrar, quando o Senhor escolhe o percurso maior aos olhos humanos, mas aos olhos do Senhor e na ótica divina estava correto, era o caminho certo, e o Senhor volta a endurecer o coração de Faraó. Faraó agora se pergunta por que permitiu o povo sair de forma tranquila, e ele arma o seu exército para ir de encontro ao povo de Israel.
mas já estava preparado para o Senhor fazer tamanha